Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Que alegria imensa ter vocês por aqui. No vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à série de vídeos das biografias do Brasil, em que eu tento apresentar para vocês diferentes teorias a respeito do nosso lindo e amado país que foram cunhadas por grandes pensadores da história do nosso pensamento nacional. Este vídeo que eu estou trazendo para vocês é um vídeo extremamente especial, que me alegra muito ter a oportunidade de produzi-lo, porque eu trarei para vocês a visão de Brasil, a teoria de Brasil, que é apresentada pelo grande Ariano Suassuna, simplesmente um dos maiores escritores, um dos maiores autores literários do Brasil do século XX. Ariano Suassuna, ele é paraibano, herdeiro de uma família tradicional da política paraibana, filho do deputado João Suassuna, e ele produziu algumas das obras mais importantes da literatura e da dramaturgia brasileira da segunda metade do século XX. Obras como O Alto de João da Cruz, O Romance da Pedra do Reino e a muito famosa, muito conhecida peça O Alto da Compadecida. Contudo, além dessa suntuosa produção literária, Ariano Suassuna também desenvolveu uma série de escritos, uma série de ensaios em que ele apresentava a sua visão a respeito da cultura brasileira, a sua teoria a respeito da nossa cultura. E é para essa faceta do pensamento, da obra do Ariano Suassuna que a gente vai voltar as nossas atenções aqui neste vídeo. A gente vai se debruçar sobre a genialidade do grande Ariano Suassuna e, através dos seus olhos geniais, a gente vai se indagar, afinal de contas, o que é o Brasil? Além de um dos grandes nomes da nossa literatura no século XX, Ariano Suassuna foi um estudioso, meticuloso da cultura brasileira, tendo lecionado, inclusive, durante vários anos na Cátedra de História da Cultura Brasileira. Ariano Suassuna, ele foi, por um lado, um crítico veemente do processo de degeneração da cultura nacional que ele observou ao longo da sua produção e que ele associava, em alguma medida, a interferência de ideologias e de vertentes estéticas que vinham ao Brasil sempre de maneira exógena, né? Vinham de fora para dentro e, em alguma medida, corrompiam o que o Ariano Suassuna entendia ser a essência, a alma da cultura nacional. Da mesma forma, o Suassuna foi um grande defensor dessa essência, dessa alma da cultura brasileira, tendo sempre adotado uma postura aguerrida, uma postura absolutamente belicosa do ponto de vista de ser intransigente na defesa e na valorização da cultura nacional. Nesse trabalho de denunciar os vetores de degeneração da cultura nacional e, ao mesmo tempo, de defender, de valorizar a nossa cultura, o Ariano ele compôs um quadro, uma teoria a respeito da cultura nacional. Aqui neste breve vídeo, infelizmente, não vou dispor de meios de abordar todo esse grande quadro antropológico, cultural, que foi composto pelo Ariano Suassuna. Então aqui eu vou me ater àquilo que eu vou denominar como os 3 pilares da teorização do Ariano Suassuna a respeito da cultura nacional. A forma como ele constrói a sua teoria de Brasil, olhando por essa perspectiva da cultura. O primeiro pilar que eu vou destacar na obra, no pensamento do Suassuna, é a articulação, a noção que ele traz da existência de 2 Brasis, utilizando-se de uma metáfora que foi composta originalmente pelo também grandioso, gigantesco Machado de Assis. O Ariano, parafraseando o Machado de Assis,
ele diz que existem dois Brasis. Um Brasil que seria o Brasil real, o Brasil de fato, o Brasil material, e um outro Brasil, que seria o Brasil oficial. Naturalmente, o Ariano Suassuna, ele se refere a essa existência desses dois Brasis a partir da perspectiva da cultura brasileira. Ele entende que existe uma cisão entre o que seria uma cultura orgânica do Brasil e uma cultura mais artificial. Ora, o Ariano Suassuna, parafraseando Machado de Assis, ele diz que esse Brasil real, esse Brasil dessa cultura orgânica, verdadeira, arraigada nos poros, nos sulcos da terra brasileira, ele é um Brasil que remete aos valores mais elevados da nossa nação, aos valores mais arcanos da nossa civilização, aquilo que o Brasil pode dar de melhor para o mundo. Esse Brasil é o Brasil da cultura popular, é o Brasil da cultura erudita que volta os seus olhos para a vida do povo, para as nossas tradições, para os nossos costumes. É o Brasil de uma alta cultura que não tem vergonha da sua essência, da sua identidade, mas que se reconcilia, que abraça essa identidade orgânica da brasilidade. Em contrapartida, esse Brasil artificial, o Brasil oficial, é um Brasil que muitas vezes ele vira as costas, ele prefere se alienar desses elementos fundadores, desse grande chão, desse grande fundamento da nossa cultura nacional e prefere se travestir, em alguma medida, das influências que são apresentadas fora do Brasil, que são importadas de fora para dentro e que são trazidas para cá como se fossem sopros, como se fossem ventos de uma civilização mais elevada, como se fosse uma cultura que vem de fora de sociedades mais avançadas e que entrasse no nosso país com um intuito civilizatório, com o intuito de civilizar a nossa população e, naturalmente, olhando pelo ângulo que o Suassuna ele destaca, a nossa cultura. Então, o Ariano Suassuna ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esse Brasil oficial, esse Brasil artificial, quando ele de fato olha para o Brasil real, olha para o Brasil popular, das nossas tradições, dos nossos costumes, da nossa identidade orgânica, esse Brasil artificial, esse Brasil oficial, ele se eleva, ele encontra nesse firmamento cultural, nesse firmamento simbólico, o recurso, o alimento para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento intelectual, cultural, estético desse Brasil oficial. Esse Brasil oficial é o Brasil das pessoas que têm condições de se alimentar com essa cultura, entre aspas, cosmopolita. Quando esse Brasil oficial ele se imbui do seu espírito da brasilidade, ele não se torna por isso paroquial, ele não se torna por isso insular, fechado em si, mas ele dispõe de meios, inclusive, de estabelecer um diálogo mais profícuo, mais frutífero com essas culturas distintas que circundam a cultura brasileira. Porém, quando esse Brasil fecha os olhos para a sua identidade, ele se torna simplesmente um papagaio, um macaco de imitação, uma espécie de um cosplay cultural, e aqui eu peço desculpas por utilizar um termo estrangeiro, mas eu acho que seria a melhor descrição que eu poderia fazer, uma espécie de uma caricatura mal feita desses vetores culturais com os quais esse Brasil oficial ele dialoga. Então o Ariano Suassuna ele vai entender que o ponto de culminância da cultura brasileira é justamente quando existe um encontro, quando existe um abraço, num certo sentido, entre a cultura produzida pelo Brasil real, essa cultura que é exalada, que é transpirada pelo povo no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas nossas músicas, na nossa arte, na forma como o brasileiro vive, na forma como o brasileiro interage, na maneira como ele percebe o mundo.
no momento em que essa identidade, essa matéria-prima de brasilidade, ela é incorporada pelo Brasil oficial, nós temos o apogeu da cultura brasileira. Nós temos efetivamente a oportunidade de construir uma matriz cultural que seja uma matriz cultural digna de ser observada pelo restante do mundo e olhada como uma matriz cultural efetivamente que tem algo a dar para a humanidade. Quando esse encontro, esse abraço não acontece, nós acabamos ficando com um Brasil real, um Brasil popular, orgânico, que não dispõe dos meios estéticos para poder se expressar no máximo da sua potencialidade, e um Brasil artificial que vira simplesmente uma caricatura. O segundo pilar da visão cultural de Brasil, dessa teoria cultural do Brasil, que é trazida pelo Ariano Suassuna, é a crítica que o Ariano desfere contra a globalização. Essa crítica do Ariano Suassuna à globalização, ela pode ser observada de maneira mais marcante, de maneira mais patente, em duas outras críticas, que se complementam, que se entrelaçam num certo sentido. A crítica que o Ariano faz em uma série de escritos, uma série de ensaios e também em algumas entrevistas, ao que ele chama de gosto médio, e também a crítica que ele faz, sendo um dos grandes pioneiros a trazer essa crítica ao cenário, à arena jornalística, à arena da discussão política, a crítica que ele faz é essa incorporação metastática cancerosa de termos oriundos da língua inglesa e a sua utilização absolutamente indébita no discurso em língua portuguesa. Então vamos tratar separadamente aqui de cada um desses vetores que se entrelaçam. O Ariano Suassuna, ele vai dizer que a globalização, ela promete trazer um grande intercâmbio cultural, ela faz essa falsa promessa de criar um ambiente cultural em que todas as distintas culturas das plagas mais diversas do planeta poderiam se encontrar. Seria um espaço de grande diversidade, de trocas simbólicas, estéticas, literárias. Contudo, o Ariano Suassuna é um dos primeiros pensadores a perceber de forma muito aguçada que a globalização entrega o exato oposto do que ela promete. Em vez de ela incrementar as trocas entre as diversas culturas, fazendo com que todos os habitantes do planeta tenham a possibilidade de conhecer um pouquinho de cada cultura diferente, se enriquecendo a sua própria cultura, na verdade a globalização ela impõe uma cultura única. E essa cultura única, ela está assentada naquilo que o Ariano Suassuna vai chamar de gosto médio. Gosto médio por quê? Porque é um gosto pasteurizado. Ele é um gosto que não dispõe da organicidade que é inerente a todas as produções culturais verdadeiras. Então, quando você pega os grandes trabalhos dos grandes gênios da humanidade, você percebe que essas obras elas possuem uma certa oscilação. Todo mundo já escutou aquele ditado de que existe uma diferença, uma distância muito tênue entre a genialidade e a loucura. E quando você estuda a obra dos grandes escritores, dos grandes literatos, dos grandes poetas, você percebe que existem produções, que existem construções estéticas que são absolutamente fascinantes, exuberantes, e você percebe que existem trabalhos que estão muito abaixo da linha da mediocridade. Isso faz parte da própria experiência humana. Nossa vida real ela é feita de altos e baixos. A nossa personalidade não é uma personalidade chapada, quadrada. Nós temos inúmeros ângulos e nós oscilamos dentro da nossa personalidade. Quando nós produzimos esteticamente, essa oscilação ela também se manifesta. A globalização ela impõe uma cultura que não é uma cultura orgânica, que não é uma cultura que permite que surjam gênios e que surjam, figuras absolutamente patéticas, esdrúxulas, horrendas, que transite entre a loucura e a genialidade.
ela é uma cultura pasteurizada, uma cultura artificial, uma cultura feita a partir de produções estéticas formulaicas, né? Tudo muito quadradinho, tudo com a sua fórmula específica. A gente consegue observar isso muito claramente na chamada música pop. Esse termo pop, ele é simplesmente a aplicação de uma espécie de um receituário, de uma fórmula bem fechadinha musical aos mais distintos gêneros musicais. Então, quando você pega o samba pop, por exemplo, que é o pagode, você percebe que você tem elementos do samba original, do samba orgânico, mas que foram completamente transmutados e colocados ali dentro de uma caixinha, dentro de uma lata de sardinha, dessa formulazinha específica que é a fórmula do gosto médio, é a fórmula da pasteurização cultural. A mesma coisa vale para o pop rock, a mesma coisa vale para a música sertaneja universitária, para o sertanejo pop. Todo mundo que eventualmente já teve o desprazer de escutar esse sertanejo contemporâneo percebe com muita tranquilidade que é difícil até de você conseguir distinguir quem são os cantores, quem são ali os artistas, entre aspas, que estão cantando as diferentes músicas, porque é tudo muito igual. Não só a voz desses cantores, entre aspas, é extremamente parecida, né? Uma coisa que é feita para soar da mesma forma, de uma forma absolutamente semelhante, mas também a estrutura das músicas, a temática abordada nas músicas, é tudo igual. E é esse o sentido da crítica que o Suassuna apresenta ao gosto médio. Ele vai dizer que essa espécie dessa ode cultural ao gosto médio é produto da globalização, que precisa impor o gosto médio para conseguir, em alguma medida, mercantilizar a cultura, que é um movimento que também foi estudado, foi comentado de maneira bastante aprofundada pelo Walter Benjamin, que falou que o desenvolvimento do capitalismo faria com que a cultura fosse cada vez mais se tornando pasteurizada, se fosse se tornando homogeneizada, de modo a, em alguma medida, transformar o processo de produção cultural numa espécie de um processo fordista de produção cultural, né? Uma produção cultural em escala. Para que se possa ter escala, é preciso se pasteurizar, é preciso reduzir o horizonte de possibilidades da produção estética a um quadradinho, a uma formulazinha que seja rentável, que seja módica economicamente. A segunda linha da crítica do Ariano Suassuna à globalização se dá justamente na crítica que ele faz a essa importação de termos da língua inglesa, que na época dele já era um problema, e hoje em dia, eu não vou dizer que eu fico feliz que o Ariano Suassuna tenha falecido, porque isso daí seria um absurdo. Eu queria que o Ariano Suassuna pudesse viver mais 100, 200, 300 anos. Mas, num certo sentido, foi bom ele ter falecido para ele não ver essa situação absolutamente esdrúxula, horrenda, horrorosa, em que a gente vive na contemporaneidade, em que as pessoas utilizam esses termos oriundos da língua inglesa não apenas para poder expressar ideias que nós teríamos termos na língua portuguesa que seriam tão bons, ou na grande maioria dos casos muito melhores, muito mais expressivos para poder transmitir essas ideias. Mas as pessoas hoje em dia utilizam esses termos oriundos da língua inglesa com o intuito de, em alguma medida, adornar o seu discurso, conferir legitimidade àquilo que é falado por introduzir termos da língua inglesa. Então, aquilo que deveria ser a função da norma culta do nosso idioma, né, que é ofertar os termos mais elevados do ponto de vista da produção cultural, da ciência. Então, seria o conjunto de vocábulos, de termos, de conceitos que seriam mais elevados em relação à norma não culta do idioma. A nossa norma culta do idioma está perdendo esse espaço para a língua inglesa. Então, hoje em dia, a pessoa, em vez de tentar construir um conceito, um termo, uma categoria, uma terminologia em língua portuguesa, ela prefere simplesmente importar isso da língua inglesa e ficar vomitando, regurgitando esse conjunto de palavras em língua inglesa no português.
em primeiro lugar, enfeiando a nossa língua, porque a língua inglesa, com todo respeito a quem gosta do inglês, eu mesmo sou professor de inglês, então não tenho nenhum preconceito com a língua inglesa, mas é uma língua muito feia quando comparada com a nossa maravilhosa língua portuguesa. E além de enfeiar, cria um grande obstáculo para a compreensão das pessoas, porque a não ser que a pessoa esteja integrada naquela comunidade que fala esse jargão, né? Esse jargão que é baseado numa língua estrangeira, a pessoa simplesmente não vai compreender e vai ter dificuldade até de falar, de pronunciar esses termos, porque, obviamente, eles não são termos que são integrados à fonologia da língua portuguesa. E o Ariano Suassuna já observava isso, observava tanto esse aspecto de uma espécie de uma sabugice, de uma subserviência cultural do nosso país, justamente nesse movimento de tentar legitimar as nossas ideias, importando palavras da língua inglesa, como ele também observava o aspecto estético da língua portuguesa do Brasil, não apenas ser uma língua mais bonita, mais bela do que a língua inglesa, mas ser uma língua muito mais adequada para poder expressar a realidade brasileira, pois foi uma língua que foi constituída, que foi organizada, que foi lapidada ao longo de séculos de história de brasileiros que utilizaram esse idioma para poderem contar, narrar a sua experiência na realidade aqui do Brasil. Então, ao se estabelecer esse imperativo da importação de termos da língua inglesa, não apenas se enfeia a língua portuguesa, mas também se cria um grande obstáculo, não apenas para a compreensão de outras pessoas acerca da mensagem que está sendo colocada, mas também um obstáculo da própria expressão da experiência do brasileiro, que não se adequa na língua inglesa. O terceiro pilar da concepção de cultura, da teoria de cultura, que é construída pelo Ariano Suassuna, que eu queria apresentar para vocês, é a inter-relação que o Ariano Suassuna apresenta, tanto nos seus discursos, nos seus textos sobre a cultura brasileira, sobre cultura de modo geral, mas também na sua própria obra literária, a inter-relação entre tradição, nação e região. Ariano Suassuna é um dos pouquíssimos, raríssimos escritores brasileiros e raríssimos escritores de todo o planeta. Poucos conseguiram fazer essa inter-relação entre tradição, nação, nacionalidade e regionalismo tão bem como o Ariano Suassuna conseguiu introjetar esse enlaçamento na sua produção literária. Ora, o Ariano Suassuna, ele calca a sua produção num dos gêneros mais tradicionais da língua portuguesa, num dos gêneros mais tradicionais do mundo ibérico, que são os autos. Os autos, e auto aí se grafa com U, né, não com L, os autos são pequenas peças que, via de regra, têm um cunho religioso ou moral, que tem uma curta duração e que visam a encenar determinados eventos da história, ou então determinados eventos de natureza religiosa, e apresentar certas ideias morais de uma maneira didática, de uma maneira facilmente compreensível pelas pessoas. Ora, esse gênero ele foi imortalizado por grandes nomes da literatura portuguesa, sendo talvez o mais importante deles o grandioso Gil Vicente, um dos escritores mais tradicionais em língua portuguesa, quinhentista. O Ariano Suassuna ele vai buscar nesse elemento ultra-tradicional da civilização lusa, da civilização que o português criou, como diria o Gilberto Freire, a inspiração do ponto de vista do gênero literário para poder trazer a materialidade, trazer à realidade a sua produção estética. Da mesma forma, o Ariano Suassuna ele vai construir os seus personagens, construir as suas narrativas, utilizando a paisagem,
ambiente, o ecossistema, que é o ecossistema no qual ele cresceu, no qual ele construiu a sua personalidade, a sua subjetividade, que é aquele ambiente, aquele habitat do sertão do Cariri, do sertão paraibano, do alto sertão nordestino. Contudo, o Ariano Suassuna, ele não apenas integra tradição com o elemento regional, mas ele une isso tudo com o elemento nacional. Por quê? Porque aquilo que caracteriza os personagens, por mais regionalistas, por mais regionalizados que eles possam parecer, mas aquilo que caracteriza os personagens do Ariano Suassuna é justamente os traços de identidade, os traços de personalidade que são inerentes a todos os brasileiros. Então, o sertanejo do Ariano Suassuna, ele é um sertanejo que não é um sertanejo que busca se diferenciar do bandeirante paulista, do tropeiro dos Pampas, do boiadeiro do Centro-Oeste, do boiadeiro caboclo da Amazônia. Pelo contrário, ele é um personagem sertanejo que se unifica, que se integra com esses outros arquétipos, com esses outros etos da identidade nacional. Então, o sertanejo do Suassuna, ele é uma manifestação local da identidade nacional. Ele não é uma visão, ele não é um ethos, ele não é um arquétipo discrepante do que seria a identidade nacional. Pelo contrário, ele reafirma a identidade nacional num ambiente geográfico, cultural específico do nosso país, que é o Alto Sertão do Nordeste. Então o Ariano Suassuna, com muita competência, com muita genialidade, ele consegue integrar esses três elementos: tradição, nacionalismo e regionalismo. O regionalismo do Ariano Suassuna não tem nada, mas absolutamente nada que ver com esse show de horrores que a gente vê hoje em dia aqui no país, especialmente quando a gente se refere a um certo identitarismo regionalista, que infelizmente vem ganhando força no Brasil, que tenta em alguma medida dizer que diferentes regiões do nosso país teriam uma cultura distinta, teriam uma identidade distinta. Não, o Suassuna nega isso de maneira veemente. E ele fala, inclusive, em inúmeras entrevistas dele, que o sertanejo das peças, dos autos dele, ele é, no final das contas, simplesmente uma outra faceta do que é o homem brasileiro. Ele é uma representação localizada dessa identidade nacional. E talvez essa seja a grande contribuição do Ariano Suassuna, ao lado de outros grandes regionalistas da nossa literatura, como Guimarães Rosa, como Érico Veríssimo. Eles conseguiram efetivamente mostrar que o regionalismo no Brasil, como muito bem disse o Gilberto Freire, ele, ao contrário do que é no restante do planeta, ele não é uma ideologia que atrita, que entra em conflito com o nacionalismo. Pelo contrário, o regionalismo no Brasil, ele alimenta o nacionalismo. Por quê? Porque o nosso sertanejo do Nordeste, o nosso tropeiro dos Pampas, o nosso boiadeiro do Centro-Oeste, o nosso bandeirante, cavalgador, cavaleiro, todos esses arquétipos são, no final das contas, os elementos que vão constituir a identidade do homem brasileiro. Com essa reflexão, eu concluo aqui essa breve exposição sobre a concepção que é trazida pelo Ariano Suassuna a respeito da cultura brasileira. Aqui, naturalmente, foi só uma espécie de um aperitivo do que é efetivamente o pensamento do Suassuna, que vocês só terão a oportunidade de conhecer lendo os seus textos teóricos, a sua crítica literária e lendo, por favor, leiam a sua obra literária. Comecem lendo o Alto da Compadecida, que é certamente uma das grandes obras literárias da literatura brasileira na segunda metade do século XX, mas prossigam na leitura do Ariano Suassuna. Tá? É um conselho que eu deixo para vocês, é um conselho de amigo, de alguém que recebe vocês aqui na minha casa. Leiam a suntuosa obra literária do grandioso, desse grande patriota, desse grande escritor, desse grande brasileiro, que é o Ariano Suassuna.
Agradeço vocês por me acompanharem aqui até o final deste vídeo e, como sempre, acima de tudo, viva o Ariano Suassuna, viva a nossa literatura brasileira e viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!